Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal O Saquarema. Eu me chamo Thiago Araújo e no vídeo de hoje a gente vai responder uma questão que sempre volta à tona aqui no canal, seja por dúvidas sinceras, seja por detratores. Quando o nacionalismo brasileiro se aproxima do catolicismo? Melhor dizendo, quando os católicos brasileiros se tornam nacionalistas? Nas últimas semanas, em algumas lives, pediram para eu divulgar aí para vocês a minha tese de graduação, que foi voltada justamente a esse tópico. A minha tese se chama O Tradicionalismo como Ferramenta de Idealização de um Brasil Novo. Ou seja, eu aponto como o movimento de transformação, de modernização do país na década de 30 foi alicerçado por uma forte influência católica. Se você acompanha aqui o canal, você já deve ter visto algumas aulas que nós já temos aqui disponíveis, como a sobre corporativismo, sobre o nacionalismo brasileiro, sobre o pensamento autoritário, no sentido de Estado com autoridade, e não aquela cacofonia liberal de ai meu Deus, autoritarismo. O sentido real do termo. Ali você já deve ter tido uma boa noção de como a Igreja Católica influenciou esse processo de uma guinada do nacionalismo brasileiro para uma nova direção. Pois no século XIX, de fato, o nacionalismo brasileiro estava muito ligado às correntes liberais, secularizantes e flertava com o pensamento republicano. Pois bem, eu vou explicar passo a passo aqui como foi esse processo, mas lógico, esse vídeo aqui é um grande jabá, um convite para vocês lerem na íntegra a minha tese. Vai estar disponível no Drive da Legião Anchieta. Vou estar deixando aí um comentário fixado, obviamente na aba dos comentários, então é um link que te leva lá pro Drive, tá bom? Pois bem, sem mais delongas, eu só preciso pedir aqui para vocês aquelas coisas de sempre. Se não forem inscritos no canal, se inscrevam. Tem muita gente que assiste, mas não se inscreve. Que deixe um gostei, um comentário aí para engajar. E se quiser colaborar financeiramente para as atividades aqui no canal, nós temos a chave Pix na descrição deste vídeo aqui, como também tem a opção aí de ser membro do canal. Tem vídeos exclusivos no clube de membro e é uma forma de dar um retorno para o lado de cá também. Pois bem, a gente não tem como falar sobre esse processo que se deu de um flerte do nacionalismo com o catolicismo no Brasil, sem levar em consideração o cenário que nós tínhamos no Império. Acho que não é surpresa para ninguém que a República ela foi, vamos assim, proclamada com muitas aspas, né? O golpe republicano sofreu forte influência de duas correntes principais. Uma corrente que, inclusive, a gente está tratando aqui no canal agora com uma série de vídeos, que é relacionada à corrente liberal com fortes expoentes paulistas, ligadas à Burschenschaft, à maçonaria. Então, ali se tem um ideal de liberalismo político mais clássico. Então, é aquela tentativa de estabelecer um Estado impessoal, um Estado laico, um Estado democrático, os três poderes, toda essa coisa que você sabe que vigorou e não vem dando muito certo. Por outro lado, dentro das correntes republicanas, nós temos as correntes positivistas brasileiras. Isso é, a maior parte dos militares. O Floriano Peixoto coloca um quê a mais nessa questão do positivismo, com a sua conexão com os militares de baixa patente, ali tendo uma figura mais popular, um pouco mais caudilhesca. Isso cria uma dualidade entre essas duas forças, uma mais descentralizadora, federalista, do Estado Democrático de Direito, barará, barará, enquanto a outra é uma força progressista, só que visando a questão social, arcada principalmente com uma característica populista forte, e aqui num sentido neutro, tá? Não estou usando o emprego de populista como algo pejorativo, porque realmente a elite paulista, os liberais, eram extremamente elitistas. Então os positivistas, eles tinham muito mais aberturas a falar com militares de baixa patente, que são oriundos do povão, que era a forma de ascender socialmente na República Velha. A gente tem essa dualidade, o positivismo sendo mais centralista, mais autoritário e forte, enquanto o republicanismo liberal tem essa tendência federalista, secularizante e descentralizadora. Pois bem, no meio dessa briga de comadre, basicamente revolucionária, a gente tem a igreja no Brasil
que se encontrava bastante depenada pelas décadas que se seguiram de regime do padroado. O que acontece? No Império a gente tinha uma majoritária elite maçônica e o regime do padroado estabelecia quase que um sistema de suceranagem da igreja ao imperador. Então, o imperador com aqueles seus pontos, que despesa inútil, é furto à nação, com a sua personalidade muito liberal, muito progressista para o seu tempo, ele trabalhou francamente para enfraquecer a igreja no país, não permitia a fundação de novas sedes, a expansão da igreja, a estruturação do clero. Desde da independência, e aí até jogaria um pouquinho antes, já com o Marquês de Pombal, ainda no século XVIII, os seminários fechavam-se as portas e não eram construídos novos. Os que existiam no Brasil eram em estado bastante complicado. E devido os padres serem um funcionário público, que inclusive foram privilegiado e afins, era muitas vezes o refúgio de quem queria ser funça. Então, por conta disso, desde pelo menos o século XVIII, o seminário se tornou meio que o concurso público. Muita gente que não tinha qualquer vocação religiosa adentrava os seminários para ter uma estabilidade financeira, ser um funcionário público no geral. Quem fala bastante disso é o João Camilo de Oliveira Torres, em Democracia Coroada. Isso criou uma situação de um clero bastante duvidoso, haja vista a quantidade de clérigos, padres envolvidos em revoltas, em levantes, com ideias liberais, que presidiam reuniões em loja maçônica, que eram iniciados. Era uma zona. E todos os decretos papais tinham que passar pela aprovação do imperador. Então, graças a isso, muita coisa foi tolerada. A estrutura da igreja estava bastante deteriorada e os elementos que representavam a igreja no Brasil eram, no mínimo, duvidosos. Em meio a essa situação bastante calamitosa, a qual a Santa Sé não podia sequer agir diretamente porque tinha a questão do regime do padroado, a gente ainda tinha algumas pérolas em meio a esses porcos. E em especial a gente tem a questão religiosa ainda no Império, com Dom Vital e Dom Macedo Costa, respectivamente bispos de Olinda e da Bahia. E eles desafiaram justamente esse establishment maçom liberal que existia no país. Então eles falaram assim, olha, a gente não vai casar maçons, a gente não vai aceitar maçons dentro da igreja. E a gente não quer saber se o imperador vai aprovar isso, não. Isso aqui foi uma questão que o Papa apontou e nós seguimos primariamente a Santa Sé. O imperador é secundário. É caso ele esteja em conformidade com o vigário de Cristo. E, no caso, houve todo um lobby das elites políticas para reprimir esses padres, que Dom Pedro II fez executar os mandos dos maçônicos políticos da época, senadores, deputados e afins, e puniu com trabalhos forçados os 2 bispos. Isso criou uma situação de forte descontentamento entre a igreja e a coroa. A situação é amenizada com Princesa Isabel, porque ela sim era devota, era católica de verdade, mas ainda assim o Império do Brasil não era uma instituição confiável enquanto ela não fosse a regente. Isso era um fato. Então, quando acontece o golpe republicano, para a igreja não foi ruim, porque agora a igreja, a Santa Sé, poderia administrar diretamente o clero brasileiro. Então, a partir daí, você consegue combater tanto aquela mentalidade de funça, aqueles padres que não eram padre porcaria nenhuma, só queria gozar dos privilégios de ser um funcionário público. Então, começam a ser abertos novos seminários, novas escolas, começa-se a ter um direcionamento, uma estratégia para a catequização do país. Então, a igreja começa a se recompor com maior liberdade. Como a gente tem o golpe republicano representado naquelas 2 alas revolucionárias, positivistas e liberais, é evidente que o Brasil passa por uma crise de não ter autoridades públicas católicas. O cenário estava bastante debilitado. A catequese no Império era muito ruim. Então a própria massa de católicos do Brasil tinha uma formação bastante questionável.
Então aqui a gente tem toda aquela questão também, né, do ecumenismo, que tem aqueles hibridismos religiosos, tinha muita coisa para ser corrigida e ainda tem, diga-se de passagem. Como a igreja estava completamente desestruturada no Império e a população também sofreu com os malefícios dessa desestruturação, o que a gente tem é um movimento que a gente olha em Portugal, por exemplo, após a queda da monarquia, que é o de reação católica. É os católicos vendo o avanço da revolução e falam, não, vamos ressacralizar as instituições. A gente já estava com alguns estados, monarquias católicas decadentes, não era vantajoso para a gente manter aquela situação, então o que a gente tem que fazer é formar uma nova elite nesses países de pessoas católicas de fato. E aí elas vão chegar ao poder e, por serem católicas, vão buscar cooperar com a Santa Sé. Essa era a jogadinha. Quem seria incumbido de iniciar esse processo? Dom Vital já havia falecido na época da proclamação da República. Quem ainda estava vivo e era uma figura capaz de aglutinar o clero brasileiro em torno assim, de quase o seu martírio, era Dom Macedo Costa, que era o bispo da Bahia, que foi preso na questão religiosa de forma injusta, por defender a fé. Aí que tá, ele teria a missão de conglomerar uma série de sacerdotes para iniciar esse processo de um ativismo católico de maior intensidade por todo o país. Começar a difundir propriamente a questão das ordens católicas, difundir principalmente movimentos de caráter mariano, de adoração ao Santíssimo, de começar a estimular uma intelectualidade católica, começar a pincelar talentos, pessoas com capacidades para se tornarem bacharéis, doutores e afins, e começarem a atuar na sociedade em prol dos interesses católicos. Então, a gente tem essa necessidade de agir através do contato com a população e na formação do laicato, ou seja, de pessoas leigas que não integram o sacerdócio, para que elas pudessem agir por dentro na sociedade. Juntamente a isso, a gente também tem aquelas grandes revoltas populares que vão percorrer os primeiros anos da República. Contestado, a gente vai ter o Canudos, a gente vai ter diversos levantes feitos por pessoas muito simples, movidas por messianismos de inspiração religiosa, e aí se vê aquela imagem do jagunço, né, do sertanista católico, uma pessoa muito simples, de educação muito rudimentar, mas de um profundo espírito religioso cristão. E aí vem a dicotomia vista pelos intelectuais entre o Brasil real e o Brasil legal, o Brasil cosmopolita litorâneo e o Brasil tradicional sertanejo. E aí começa essa questão de o Brasil real, as pessoas, o brasileiro de fato, ele é essa figura profundamente religiosa, católica, avessa a esses modernismos estrangeiristas. Enquanto o Brasil legal, que tomou as instituições de assalto e forçou a secularização, forçou o estabelecimento desse Estado liberal, ele é completamente avesso ao que o Brasil realmente é. Enquanto ele é republicano, o Brasil tem clara vocação cesárica, monárquica. Enquanto ele é secular, ateu, a população é católica, a ponto de pegar em armas para defender a sua fé contra o Estado laico, que era chamado de Estado satânico. Então começou a ficar muito flagrante, ali nos primeiros anos da República, a inconformidade desse regime no Brasil. A gente tem, concomitante a tudo isso, ainda em 1870, na década de 70 do século XIX, a encíclica Diuturnum Illudi, que é basicamente uma das encíclicas que vem na onda do pós-Vaticano I. E aí vem uma questão de contextualizar. A gente tem no século XVIII a Revolução Francesa, grandes massacres contra freiras, contra padres, contra católicos no geral. A gente tem os acontecimentos das guerras carlistas na Espanha, o miguelismo em Portugal, a gente tem os conflitos no Sacro Império Romano Germânico, e essa onda revolucionária, esse rastro vermelho do liberalismo, chega às portas da Santa Sé com o ressurgimento italiano. E ali ficou muito evidente que
As contraofensivas católicas tradicionalistas de tentar revitalizar o ancien regime frente aos novos regimes dos estados modernos sendo proclamados, não estava dando certo. Não deu certo nenhum desses levantes. E afrontar essas autoridades a serem impostas estava custando muito caro, porque era um conflito aberto contra a igreja. E aí culminava em grandes, né, de católicos, de padres, confiscos de propriedades, teriri, tarará. Então a estratégia a partir do Concílio Vaticano I seria de conciliar os interesses da igreja com um desses novos estados, reconhecendo eles mediante a liberdade de culto. Com a Diuturnum Ilude, fica estabelecido o reconhecimento de autoridades seculares conclamadas pelo povo, né, essas autoridades novas, desligadas das monarquias, que era uma... E aqui no Brasil, a Diuturnum Ilude funcionou como uma forma de reconhecimento do governo do Deodoro da Fonseca. Tanto é que tem uma carta do Papa Leão XIII ao Deodoro da Fonseca, onde reconhecem a república estabelecida. Enfim, eles não fazem muito agito porque não faria sentido apoiar uma revolta contra o novo governo, porque o anterior, o regime monárquico do Império de Dom Pedro II, também não foi nada simpático à igreja, e a lembrança ainda viva da questão religiosa quando Leão XIII já era. Na verdade, eu não tenho certeza se Leão XIII já era papa quando deu a questão religiosa. Acho que não. Tenho quase certeza que não. Mas, de toda forma, a questão religiosa ainda reverberava e tinha um grande ressentimento entre a igreja e a instituição monárquica do país. Visto que não havia interesse do próprio imperador em resistir, houve o reconhecimento do governo empossado, né? Que tomou o poder, e pedindo ali a liberdade de culto, a amistosidade com a igreja. E a grande questão é que a estratégia, no Brasil particularmente, em reconhecer o governo, era estar numa postura histórica da igreja no Brasil, que é frente rebeliões, revoltas, levantes, a igreja será uma força apaziguadora e leal ao poder dominante. Isso é, ela nunca vai ficar botando lenha na fogueira, fazendo insurgentes se animarem e tudo. A postura histórica dos padres não corrompidos, né, no Brasil sempre foi de mansidão. Não se levantem, vamos seguir vamos seguir cordeiramente a boa ordem pelo bem da coletividade, pela pacificidade, evitando a anarquia social. Isso, para a República, era bastante caro. Porque a gente tem Revolta da Armada, a gente tem Canudos, a gente tem Revolução Federalista, a gente tem contestado. A gente tem um monte de revoltas ali de cunho contestatório à República proclamada. Ou pelo menos ao teor de como seria essa República proclamada. Então, se a igreja não colaborasse com esses levantes ou criasse o seu próprio, já ajudava muito. Então, tinha uma outra questão. O regime republicano não gozava de popularidade nenhuma. Haja vista, né, os levantes populares que ocorreram contra o regime republicano. A igreja, sendo um fator naquela época, né, era a principal instituição com capilaridade na sociedade, então ela era a maior mobilizadora das massas. Se ela não insuflasse os católicos a lutarem contra o regime, ajudaria muito. E por parte da igreja isso também era interessante. Garantir a integridade dos seus bens e dos seus fiéis. E em contrapartida, ela também não precisaria se lançar em uma guerra contra as instituições que causariam um baita derramamento de sangue, perca de propriedades, e não deu certo em lugar nenhum que ela tentou fazer isso. A realidade era essa, não era um conflito interessante para nenhum dos dois lados, então eles barganharam um meio termo ali entre os dois. Essa é a realidade da carta que o Leão XIII mandou para o Deodoro da Fonseca. Só que a pacificidade a longo prazo deu mais frutos à igreja do que à república. Porque enquanto os liberais conseguiram tomar o poder de vez, instaurar a República Velha e ficaram naquele joguete lá de a bucha faz todo o presidente, fica no esquema dos governadores, essas questões que é mais da história comum, a igreja ela se focou naquele projeto de
recatolização, recatequização da sociedade. Dentro desse espírito, a gente já tinha uma encíclica também da década de 70 do século XIX, que era a Aeternis Patris, que elevava o São Tomás de Aquino à condição de patrono de todas as escolas católicas e também o consagrava como doutor angélico. Qual que é a intenção? Justamente buscar na filosofia tomista a forma de recatequização dessa modernidade. E aí isso não se aplica só ao Brasil, é como um contexto como um todo, porque as tensões oriundas da industrialização, do liberalismo, pariu o comunismo, o igualitarismo total, o socialismo utópico, enfim, uma corrente também execrável tanto quanto o liberalismo. Então não era da interesse da igreja apoiar qualquer um dos dois lados, era apresentar a sua perspectiva de harmonização da sociedade. Voltando a uma tradição medieval de defesa de uma sociedade orgânica que respeite o princípio de subsidiariedade, mas adaptando as suas instituições às condições modernas, a fim de buscar uma justiça social aliançada na fraternidade cristã, de forma a colocar o justo lucro dos patrões, os justos direitos dos empregados, reconhecer as desigualdades naturais, mas amortecer essas zonas de atritos. Assim a gente busca um convívio social pleno e justo para todos, onde ninguém passa necessidade, para. Isso aí vai culminar na doutrina social da igreja, na Rerum Novarum, na rejeição do liberalismo e do comunismo, e vai começar a inspirar os modelos corporativistas ou melhor dizendo, o sindicalismo orgânico, que equaliza essa questão proletários versus burgueses, donos do meio de produção. Então foi a visão da igreja de nem cair na dialética do igualitarismo total do comunismo e nem aceitar as injustiças da desigualdade gritante do capitalismo. E por conta dessa elevação do São Tomás de Aquino a doutor angélico, você tem um grande impulso de fundação de escolas e faculdades católicas por todo o mundo ocidental. E nelas estaria imbuído esse espírito de formar uma geração que vai ocupar os postos na sociedade para trabalhar a conversão dos estados recém-instituídos. E se você parar para pensar, não é nada muito novo na história da igreja. Cristo ele não derruba o Império Romano. Os cristãos, com o seu martírio, convertem o Império Romano. A lógica seria a mesma coisa, quando você tem as invasões bárbaras. Eles dominam pelas armas. Mas a igreja domina os seus corações, domina pela palavra. Não há nada de novo na história da igreja, quedas e ascensão de impérios e novos estados, e o processo de, ao invés de querer derrubá-los e mudá-los, você se infiltra neles e catequiza eles, sacralizar essas instituições novas. Então a ideia era pegar o Estado moderno e não negar o Estado moderno como alguns medievalistas esquizofrênicos defendem na internet hoje. Não é voltar para a condição anterior, é converter o Estado moderno instituído, retirar as características negativas e incuti-la o Evangelho, a Boa Nova, Cristo no centro da sociedade. Pois bem, é nesse processo de abertura de escolas que a gente tem muitos colégios jesuítas se espalhando, e principalmente aqui no interior de São Paulo, por exemplo, e os colégios jesuítas são tomados como referência de formação de elites para os filhos dos barões do café, né? Porque nos colégios jesuítas eles tinham uma formação muito boa, aprendiam oratória, aprendiam como falar com o público, técnicas de meditação. Cara, era uma educação de elite, de fato. Mas é interessante a fundação da Faculdade de Filosofia e Letras de São Bento, em 1908, pelo Dom Miguel Cruz. Posteriormente, ele vai vir, não muito tempo depois, ele vai vir a falecer, mas vai estar sempre muito lembrado pela a fundação da Faculdade de Filosofia e Letras. E a Faculdade de Filosofia e Letras estava ligada nesse processo de recatequização da sociedade. Tinha São Tomás como o seu santo de devoção, e você vai ver uma grande formação de intelectuais tomistas do Brasil nas próximas décadas, saindo da Faculdade de Filosofia e Letras de São Bento. Ali a gente vai ter os principais pensadores católicos do século XX sendo formados
ali, basicamente. O que acontece? O Dom Macedo Costa, que ele estava incumbido dessa missão de recatequização da sociedade, ele vem a falecer não muito depois da proclamação da República. Em 1891, ele vem a falecer e a igreja fica sem nomes gabaritados e que sejam símbolo de unificação do clero para coordenar essas atividades de recatequização. Então, como ela estava nesse cessar-fogo com a República de ter reconhecido o Estado em troca da liberdade de culto, mas não tinha um nome muito forte para agitar esse movimento de reação católica, a reação católica, que é o movimento histórico que leva esse nome, tem vamos dizer assim, um retardo de atividade. Então vai virar o século, não vai acontecer um grande movimento, vai ficar mais fechado a organização de congressos eucarísticos para mostrar a penetração da igreja na população, né? Como eles eram eventos grandes, tudo era uma forma de alfinetar as autoridades públicas, falando, ó, a gente ainda é o maior grupo na sociedade que movimenta a população. Ao mesmo tempo com essa questão de abrir escolas, de ampliar seminários. Então, meio que de 1890 até 1915, a igreja ficou nesse estado de stand-by, mas se estruturando. Isso também permitiu uma boa enxugada naquele regalismo do império, porque os oportunistas, agora que não tinha boquinha, não tinha almoço grátis, pularam fora, né? A reação católica em si começa assim a ser proclamada a passos largos, assim, você começa a ver fundação por parte do laicato, de pessoas que não são sacerdotes, atuarem em si a partir da divulgação da Carta Pastoral de 1916, do Dom Sebastião Leme. Ele lança essa Carta Pastoral, salvo engano, ele era bispo de Olinda e Recife, e quem tem contato com essa Carta Pastoral é Jackson de Figueiredo. Ele estava já em contato com Farias Brito, que era um filósofo brasileiro, já estava com uma visão mais metafísica, mais religiosa da política e da realidade como um todo. Ele, na mocidade, ele tinha sido um ateu, militante e tudo, então ele estava nesse processo de conversão, e quando ele vê a Carta Pastoral, ele se sente tocado por aquele espírito. E aí ele vai começar o seu processo de conversão real, que só vai ser concluído 2 anos depois, em 1918. O que acontece? Na Carta Pastoral, o Sebastião Leme ele convocava quase os católicos ao combate. Fala assim, ó, a gente tem um país de maioria católica, mas a maior parte dos católicos são indiferentes a heresias, a abusos de autoridade, a todo tipo de ataque à igreja. Os ditos católicos não movem uma palha. Como que um país de 98% de católicos permite um Estado laico? Como que um país de 98% de católicos permite as medidas mais anticatólicas entrarem em vigor sem um pio? Então ele meio que chama a galera pra chincha. Fala, ó, se nós somos a maioria, a gente tem que se organizar. E o Jackson de Figueiredo, ele percebe que esse indiferentismo para com a fé de muitos brasileiros era o problema central. Então ele se junta a Sebastião Leme, que depois vai vir a ser bispo no Rio de Janeiro, e começa esse processo de reação católica com a fundação de congregações marianas. Então ele faz esse serviço de discurso, em jornal, em tudo quanto é meio, conclamar os católicos ao combate. E em 1922, mesmo ano da Semana da Arte Moderna, o ano em que se tem o centenário da independência e uma série de reflexões sobre os ídolos do Brasil. O esgotamento da República Velha, o que é ser brasileiro, um redescobrimento do período colonial, o que é o regionalismo. E na parte espiritual, o catolicismo volta à tona no sentido de reavivar a fé de maneira combativa. É fundado o Centro Dom Vital e no ano anterior, em 1921, tem a fundação da revista A Ordem, principal revista onde Jackson escrevia seus principais textos, e no Centro Dom Vital vai conglomerar muitos intelectuais católicos na mesma guinada.
E ali a gente também tem a organização das congregações marianas. As congregações marianas, que eram grupos de devoção mariana, logicamente, mas eles tinham, assim, quase que missões e hierarquias internas. Então eram grupos muito ativos, juravam combater o mal, literalmente, e eles tinham, tipo, níveis de patente conforme a antiguidade nas congregações, no ativismo e afins. Então, alguns chegam a colocar as congregações marianas mesmo como organizações paramilitares, para vocês terem noção. E foi um movimento muito forte e que mantinham jovens na fé de forma ativa, justamente por seu caráter combativo. Então, juntava muitos universitários. E nos colégios católicos, para crianças, elas eram instruídas a fazer o seu juramento para entrarem nas congregações a partir dos 11 anos de idade. Você vai ver que a maior parte dos ativistas políticos que vão estar dentro dessa esfera do catolicismo, que tem o Arlindo Veiga dos Santos, Plínio Corrêa de Oliveira, toda essa galera que é mais famosa entre a década de 30 até 60, eles tiveram essa questão de combatividade a partir da entrada, né, nas congregações marianas. Ela tem um caráter de formação muito importante para esse catolicismo combativo, de querer afrontar justamente essa questão que foi o chamamento do Jackson de Figueiredo, que era o indiferentismo, de achar que tanto faz ser católico aí na missa domingo e acabou. Não era, eles começaram a colocar justamente a necessidade de buscar a conversão do Estado Nacional. Então a reação católica começa de verdade em 1916. Por que eu estou colocando todo esse prelúdio? Porque a partir de 1916 a gente tem a atuação do Jackson de Figueiredo, que desemboca no Centro Dom Vital em 1922. Em 1922 a gente já tem uma maior conformação das grandes mudanças que vão acontecer no Brasil. A gente vai ter posteriormente a revolta dos tenentistas, a fundação do movimento tenentista. A gente vai ter a fundação do regionalismo muito forte em Pernambuco, Gilberto Freire. A gente vai ter a fundação do Partido Comunista do Brasil. A gente vai ter linhas do pensamento cultural do Brasil, né? A linha mais antropofagia, depois o verde e amarelo, que era mais nacionalista, de valorizar o indígena, uma contestação maior das pautas do pensamento liberal, que era justamente o federalismo, a eugenia, o Estado laico, essas pautas que se vendiam como progresso, mas se provaram um profundo retrocesso na prática, né? Pois bem, no meio desses debates, a gente tem a formulação da Pátria Nova, o movimento patrianovista, a Ação Imperial Patrianovista Brasileiro, que vai ser fundada apenas em 1928. Mas, ao longo dos anos 20, os seus principais intelectuais já vão estar em São Paulo, vão estar entrando na Faculdade de Filosofia e Letras de São Bento, vão ter contato com o tomismo, com as congregações marianas, e é interessante como eles vão esboçando uma oposição completa em cada ponto da República Velha. E muito do que os pensadores patrianovistas católicos, oriundos desse, basicamente, né, vamos dizer, resultado desse empreendimento da reação católica, vão influenciar profundamente, cabalmente, diversos pontos que vão ser absorvidos pela Era Vargas. Seja a partir de 34, como principalmente o Arauto em 37, com o Estado Novo, que depois vai vir a questão da consolidação das leis trabalhistas em um espírito corporativista. O próprio Estado Novo vai ser um Estado corporativo. Então, assim, a influência do pensamento católico no Estado Novo e na Era Vargas é muito flagrante. Por quê? Porque Vargas era católico? Não, porque o Vargas ele tinha 3 grupos para trabalhar. O primeiro, que eram principalmente bacharéis e banqueiros da ala paulista, bocheira, liberal, maçônica, que era complicado de trabalhar com eles, porque era a mesma coisa que alimentar serpentes, mas aconteceu, integraram o Estado Novo. O segundo ponto eram os tenentistas, os positivistas e todo tipo de
essas reminiscências do positivismo, que tem um cunho de pensamento mais autoritário, de análise social da sociedade, pela questão desse progressismo relacionado à previdência, às condições do trabalhador, para ali e para lá, e tinha o campo católico, que defendia justamente a necessidade de instauração de um Estado com autoridade, com um modelo de representação social e organização corporativista, e tinha toda essa, já tinha em andamento todo esse cuidado já com a educação, com a formação de quadros e afins, ou seja, se mostrou o principal antro onde Vargas conseguiu achar gente competente para ajudar na composição do seu governo. Pois bem, essas bases que foram aproveitadas na era Vargas vieram de forma muito vanguardística na ação imperial patronovista brasileira. E é interessante porque ela não veio com esse propósito histórico de colaborar com Vargas na Revolução de 30, nada do gênero. Ela é muito precoce ao movimento de 30. Então ela vai estruturando seus pontos diante de uma perspectiva, inclusive social, dos seus membros, de completa oposição a tudo que representava a República Velha. Então, por exemplo, eles têm a questão a rejeição do pensamento revolucionário. O que eles queriam apontar com isso? Enquanto os liberais e comunistas, ambos, eles tinham um ardor em olhar para o passado com nojo, que ele falasse, nada presta, a monarquia era obscurantismo, o período colonial foi de exploração. A ação imperial patronovista, ela vinha com outra perspectiva. O período colonial, a nossa história começaria com Afonso Henriques, e o período colonial seria o passado glorioso do Brasil, e não o período de sombras e de obscurantismo. Lá teria havido uma monarquia orgânica corporativa, a qual seria modelo para a gente ter como referência, para a gente poder analisar o que nós queremos para o futuro. Como que a gente poderia adaptar aquele modelo para os dias de hoje. É o mesmo ponto que eles viviam comparando a questão da mestiçagem no período colonial. E aí, bate de frente com grandes dogmas do pensamento revolucionário, liberal ou comunista. Primeiramente, os liberais, além de tudo, ainda eram eugenistas, então viam essa mácula do sangue como um problema, e principalmente a questão política de se eleger o período onde, como que eu posso dizer, o Brasil esteve em maior conformidade positiva com a Igreja Católica. Pois bem, o passado seria um ponto a ser estudado para entender o presente, a composição social do país, para então se almejar o futuro. Não era um objeto de negação e uma ultra-idealização do futuro como os revolucionários. Era a completa antítese. Eles tinham uma rejeição, os patronovistas, uma completa rejeição do que eles denominavam como desordem. O que é muito sintomático, haja vista que o principal jornal fundado por Jackson de Figueiredo era A Ordem. Perceba a compulsão por uma noção de hierarquia, de ordem, de harmonia social. Isso era o que rondava a mente dos patronovistas, porque tudo que a República provia, a República Velha, era a anarquia. Ponto fundamental é analisar o evento de 1924, a Guerra dos Tenentistas contra o governo de Arthur Bernardes, onde São Paulo, capital, foi literalmente tomada pelos tenentistas e passou a ser bombardeada pelo governo liberal. Na visão dos católicos, é terrível as ações do governo federal de cunho liberal, inclusive bombardearam a Igreja Santa Efigênia, que era onde muitos dos patronovistas frequentavam a sua congregação mariana, mas também o causador daquela desordem eram os tenentistas. E os tenentistas, por sua vez, só surgiram por conta das condições insalubres providas pelo próprio sistema liberal. Então, ficou muito claro para eles que o liberalismo é a fonte da desordem, porque é justamente o caos, a miséria, as desigualdades provindas do liberalismo que surgem esses movimentos anarquistas, tenentistas, comunistas. Se não fosse a mácula original do liberalismo, esses subgrupos não surgiriam, porque eles são uma resposta ao liberalismo. Uma resposta errada. A resposta correta seria a busca pela harmonia dentro da doutrina social da igreja. Então,
eles têm um profundo desgosto pela a rejeição pela desordem. O que é a desordem? É o liberalismo. A desordem é personificada, a fonte de todos esses males da desordem está personificada no regime liberal, a República Velha. Então, a gente tem a resposta deles seriam se amparar na renovaram, na rejeição do capitalismo e do comunismo, do liberalismo e do socialismo, para adotar um modelo corporativista. E aí eu não vou ficar me delongando aqui sobre o que é o modelo corporativista, porque eu já fiz um vídeo só, uma aula completa sobre o que é o corporativismo, como que ele funciona, quais são as origens dele. Então, eu acho que não tem necessidade de eu ficar entrando em pormenores aqui, porque o corporativismo, de forma sucinta, seria uma forma de organizar as classes sem injustiças, mas também sem igualitarismo. Ou seja, seria podando os instintos predatórios dos burgueses, como também retirando os excessos das revoltas que não são admissíveis por parte dos trabalhadores, que justamente se revoltam dessa forma por conta da expoliação capitalista. Então, era uma resposta que desagradava ambos os lados, porque era uma oposição às duas forças. Esse era o principal ponto dos paternovistas. Uma oposição completa à República Velha, como também às falhas que eram as respostas inadequadas à República Velha, que jogariam o Brasil num um barril ainda pior do que o próprio liberalismo, que aí seria o comunismo. O comunismo era encarado como o resultado lógico do liberalismo. Ele provém as condições para que uma revolução comunista acontecesse. Pois bem, em face da anarquia dos tenentes em 24, como eu falei, questão de metralhadora na rua, bombardearam diversos pontos. Pô, foi um negócio muito insalubre e muito traumático em 1924. É até bizarro que a gente não tenha isso muito difundido na cultura hoje em dia, né? Mas foi uma revolta muito feia. Diante da anarquia, tanto do poder vigente quanto dos revoltosos, isso aqui é muito pioneiro, cara. Os paternovistas, eles bradavam por um regime com autoridade. Se você já assistiu a nossa videoaula aqui sobre pensamento autoritário brasileiro, você vai ver que Francisco Campos fala isso. Eu defendo um regime autoritário. Um regime autoritário é um regime com autoridade. Não é essa... autoritarismo é quando proíbe você de dar a bunda. Não é isso. Regime autoritário é um regime que goza de autoridade justamente para poder ordenar a sociedade. Então, o regime de autoridade conclamado pelos paternovistas, ele era conclamado para ser capaz de estabelecer uma ordem. E só a partir da ordem, uma ordem nova, uma ordem nova, quem está ligado nos lançamentos da editora Flâmula sacou a referência aqui, seria capaz de solucionar a questão social. Isso é, a ordem a qual ele faz referência aqui é um modelo corporativo regido pela doutrina social da igreja, que então daria uma resolução para os problemas entre patrões e empregados, que era justamente o vetor do anarquismo e do comunismo. Só um governo autoritário seria capaz de estabelecer a ordem, que seria capaz de solucionar a questão social. Sacou? Então, aqui a gente já tem uma rejeição da perspectiva de passado, uma rejeição do modelo de desordem, que é personificado no liberalismo, uma rejeição no modelo de representação social e político, que seria a democracia, sendo substituída pelo corporativismo. E aí a gente tem o quarto pilar, que é para a gente fechar a tampa do caixão da República Velha, que seria a rejeição da eugenia. É engraçado porque os bucheiros, essa elite liberal, eles se orgulhavam de falar assim, não, a gente estava muito à frente da questão da escravatura. Antes mesmo de acabar a escravidão, da Lei Áurea, nós já tínhamos substituído a mão de obra escrava por mão de obra italiana. Olha como nós somos bonzinhos. Não usávamos escravos. Mas pra gente não contratar um pretinho, a gente importava um cara lá da Casa do Chapéu pra vir trabalhar aqui. Tudo isso só pra não contratar um preto. Pelo amor de Deus, cara. É intancável.
E aí tinha todo um projeto, né, amparado na ciência. Não, porque você tem que tomar uma picadinha. Não, brincadeira, não é essa ciência, não. É amparado na ciência, no que os órgãos internacionais falavam, eles traziam a mão de obra branca para cá, para aos poucos limpar o sangue negro do país, para que assim fosse possível um melhoramento da raça. E aí isso atacava uma das bases fundamentais que estavam sendo defendidas pelo romantismo, pelo o regionalismo e que era cerne da identidade nacional brasileira, que era justamente a questão do mestiço. E é dentro do patrionovismo, em sintonia com todo o movimento literário, artístico, romântico e acadêmico da época, que eles têm a defesa do problema índio-negro sertanejo. E a preocupação com esse monte de imigrante que chegavam aqui. E olha o plot twist. O mesmo italianinho que eles traziam aqui para periferizar os negros brasileiros, que esses sim tinham amor pela pátria, eram aqueles que abraçavam e se filiavam às fileiras dos anarquistas e comunistas para fazer greve geral, para causar uma puta desordem na capital paulista. Essa era a perspectiva disso. Hoje, lógico, você vai falar isso, você fica assim, não, mas calma aí, é que meu avô, ele era, eu sou descendente italiano, meu avô era muito explorado. Não estou dizendo que eles não tinham razões para se rebelar, não é isso. Não estou querendo antagonizar aqui a imigração italiana. Mas a questão é que eles foram tragos aqui para substituir brasileiros natos, para periferizar brasileiros simplesmente pela etnia deles. Ou seja, a República Velha era, acima de tudo, antinacional, porque queria substituir a raça nacional. Essa é a questão central. E é por isso que eu digo que esse é o quarto ponto. Porque o patrionovismo ele tinha algumas divisas. A defesa do regime monárquico, a defesa do catolicismo quanto credo nacional e verdade revelada, e a defesa do mestiço como a etnia nacional, como a raça brasileira. E o último ponto seria o modelo de representação aliançado no corporativismo, para a resolução da questão social entre patrões e empregados. Aqui a gente tem uma negação, ou seja, uma versão reversa da República Velha. Se a República Velha era o que tinha de personificado da pior espécie em forma de governo, o patrionovismo seria a versão positiva, corrigindo todos os erros da República Velha. Só que eles surgem com essas argumentações do Estado autoritário, da necessidade de voltar e olhar para o período colonial com uma forma de buscar a nacionalidade, a defesa do mestiço, a rejeição do modelo capitalista liberal. Eles aparecem com essas pautas muito anteriormente do que qualquer outro grupo que só vai começar a esboçar essas tonalidades após a Revolução de 30. É por isso que eu digo que o Estado Novo vai assimilar muito dos conceitos e muito dos quadros que a Pátria Nova detinha. Pois bem, a gente consegue, só para a gente ter uma síntese aqui, né? O progressismo da época, né? A República Velha, ela podia também ser denominada como o Brasil legal ou o Brasil litorâneo. Esse progressismo ele era racista, porque era anti-mestiço. Ele era secular, porque ele era antirreligioso, anticlerical. Via a igreja como um atraso para a história, parari, parará. Ele era capitalista, ele era o gerador, né, do caos entre as classes, que culminava nas revoltas urbanas que ceifavam vidas e a estrutura das cidades. Esse modelo progressista era extremamente oligárquico. Isso aqui é um ponto que já estava até passando desapercebido. Mas todos os senhores, os bacharéis da República Velha eram de famílias reminiscentes do Império. Era quase dinastias. Era uma oligarquia lascada, tudo de família de fazendeiro. Não tinha qualquer contato com o povo. Não à toa que, por viver cercado desse jeito, achava que era normal defender o ateísmo, achava que era normal defender o capitalismo. Esse tipo de questão que, quando você olha na prática os resultados e olha na prática o povo brasileiro, é completamente inconcebível. Mas é justamente por isso. Eles eram oligarquias apartadas do povo. E é por isso que eles são o Brasil legal. O Brasil que escreveu as leis, mas que não vive no Brasil. Que vive com essa cabecinha na França, em Londres, nos Estados Unidos. Pois bem, esse progressismo era
oligárquico, elitista e revolucionário. Esse é o melhor de tudo. É uma elite que se finda justamente na herança da corrupção dos seus pais e avós, mas queriam apagar todo o Brasil profundo tradicional que antecedia as oligarquias familiares deles, ou seja, aquilo que há de grandioso no período lusitano do Brasil tem que passar uma borracha por cima, porque era um período católico, era um período muito rudimentar de obscurantismo e credulidade. Em contraposição, e aí vem o nome da minha tese, né, o tradicionalismo como ferramenta para idealizar um Brasil novo, o tradicionalismo também pode ser identificado como Brasil real, ou seja, a forma como o grosso da população vivia, ou o Brasil sertanejo, em oposição a esse Brasil litorâneo recheado de influência, porque a dualidade sertanejo-litorâneo o litorâneo consome tudo que vem de fora, enquanto o sertanejo, ele personifica a criação da identidade nacional, a sua única influência é ele mesmo e sua vivência com a terra. Então ele é profundamente tradicional, entendeu? Então o tradicionalismo aqui, Brasil real e sertanejo. Ele seria mestiço, valorizando a figura do caboclo, do mestiço, do mulato, como elementos reais da raça brasileira. Ele era essencialmente católico, justamente por rejeitar as ideias de seu tempo e encontrar na vocação histórica do Brasil justamente a missão da Companhia de Jesus de contra-revolução, de reação ao protestantismo e por tabela de reação a todas as ideias modernas de secularização. Era essencialmente corporativista e autoritário, no sentido de deter ordem e resolucionar a questão de classes, o problema social, achava uma maneira justa de coordenar de uma forma pacífica e boa para todos os lados, dos empreendedores e dos trabalhadores, a convivência social. E ele era popular, em oposição às oligarquias que compunham a República Velha. Todos os pensadores da Pátria Nova, eles eram pessoas comuns. Arlindo Veiga dos Santos, o presidente da instituição, o líder, né? Ele era o quê? Ele era filho de cozinheiro e de uma passadeira. Você vai ver os outros nomes que fundaram o Manifesto de Fundação, eram todas pessoas simples, de famílias de comerciantes, cada um levando sua vidinha, sem qualquer... ele era neto do Visconde, do Marquês, de não sei o quê. Agora, se você começar a ver lá a listinha dos fundadores do programa republicano, lá em 1870, se você começar a ver quem que eram os presidentes da República Velha, aí não posso garantir que você vai ver a mesma simplicidade dentre esses nomes, né? Então, o tradicionalismo era popular em face do oligarquismo que se tinha nas ideias progressistas, e ele era, a sua concepção de realidade social do Brasil era conservador no sentido que ele tinha por base o passado para compreender o presente e almejar o futuro na preservação das tradições. Ele não queria fazer como o progressismo, que era literalmente passar uma borracha na história do Brasil como obscurantismo e fundar uma coisa nova. Eles queriam preservar um ethos nacional. Então, era a oposição completa à República Velha. O tradicionalismo foi a força motriz para idealizar o Brasil moderno a partir de 1930. Você pode ver, mestiçagem, até a República Nova, né? Era justamente a forma de designar o que é ser brasileiro. Até hoje essa mentalidade é muito forte. O catolicismo, o Brasil ainda é o maior país católico do mundo. Foi na era Vargas que Nossa Senhora Aparecida foi reconhecida como padroeira do Brasil oficialmente. O corporativismo se tornou o modelo de Estado a partir de 37, mas mesmo assim ele trouxe experiências de desenvolvimento, por exemplo, para o fortalecimento da CLT. E a CLT é a forma de defesa do trabalhador que persiste até hoje. Isso é uma herança corporativa dos patrionovistas. Popular, acho que eu não preciso nem dizer o quão gritante a diferença das autoridades que vinham do lado nacionalista da força em face da elite, a inteligentiça paulista, bucheira, liberal, que sempre vinha dessas famílias dos barões de café e dessas elites econômicas pedantes. E a gente pode dizer que o Brasil,
até a República Nova, até a chegada desse monte de ONG aqui e destruir o país, a gente tinha uma perspectiva da história nacional com uma feição conservadora. Você pegar lá os 500 anos do Brasil, se você quiser pegar um exemplo totalmente lúdico, você vai pegar lá a musiquinha do Pindorama. O que é aquilo lá? É uma visão não de atrito, os portugueses contra os indígenas. É uma visão conciliadora, de mostrar justamente os relacionamentos que se estabeleceram, uma continuidade, uma pacificidade entre os grupos que fundaram a nacionalidade. Então a gente pode dizer que a perspectiva conservadora do passado da história saiu vencedora no século XX. Pois bem, se vocês quiserem a versão aprofundada desse vídeo aqui, com mais detalhes, com um tempo de desenvoltura, um capítulo para cada um desses aspectos, por favor, vão nos comentários aqui, o link para o Drive, onde minha tese de graduação vai estar lá, vai estar no comentário fixado aí. Então, basicamente é isso. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo ou live.